acabou de ser revelado uma verdadeira bomba, um mega escândalo no nosso Brasil. Vocês acreditam que Alexandre de Moraes acabou de indiciar um dos maiores juristas do Brasil, Ives Gandra, por causa das eleições de 2022 e o 8 de janeiro? Mas, gente, o que vocês ainda não sabem é que vocês vão ficar chocados. Eles estão indiciando Ives Gandra para uma coisa que aconteceu em 2017. É isso mesmo. E olha que as eleições foi em 2022. Mas o que vocês ainda não sabem é o que Alexandre de Moraes está fazendo dessa vez. Vocês acreditam que eles estão indiciando Ives Gandra por causa de uma coisa que aconteceu em 2017? Na verdade, uma carta, um livro? Bom, vocês vão entender porque o próprio Ives Gandra Martins se manifestou sobre isso. Enquanto isso, no Brasil, o maior jurista, maior constitucionalista vivo, o Dr. Ives Gandra, é importunado com uma denúncia da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, na OAB, sob a alegação que ele teria fomentado os atos do 8 de janeiro com uma carta escrita a um aluno em 2017. Eu estou com um pedido no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados contra mim, dizendo que eu teria que ser punido pela ordem porque eu teria inspirado o movimento do dia 8 de janeiro. O argumento é de que consta no celular do coronel Cid, que eu não conheço pessoalmente, uma carta que eu escrevi em resposta a um major que nunca foi meu aluno, só lecionava para coronéis que iam ser generais durante 33 anos na Escola de Comando do Estado-Maior, e que nessa carta eu teria inspirado o movimento de 8 de janeiro. Que vale dizer, teria dons proféticos e imaginar que Bolsonaro seria eleito em 2018 e que haveria essa baderna que houve no dia 8 de janeiro, que eu não considero golpe, que sem armas não pode haver golpes, sem Forças Armadas, muito menos. Como eu era professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, conhecia bem a opinião dos militares de respeito à ordem. Então, eu queria só trazer, depois dessa nota, e fiz as minhas contrarrazões, a Associação da Imprensa recorrente, porque, na verdade, ela não conseguiu o resultado em primeira instância. Eu mostrei que era difícil eu ter inspirado em 2017 uma resposta em que em nenhum momento eu falo em golpes, ao contrário, eu dou uma explicação do artigo 142, que é a mesma que eu escrevi nos comentários da Constituição, que fiz com o Celso Bastos, em 15 volumes e 10 mil páginas, sobre o artigo 142. Eu respondi que, pelo Conselho Superior de Direito da FEComércio, eu já tinha, em agosto de 2028, mostrado que não haveria risco nenhum de golpe de Estado. Dizia naquela declaração da ordem que a democracia, que é base do Estado brasileiro, cujo povo é seu poder soberano representado por aqueles que elegeu, jamais será turbado, qualquer que seja o nível de emoção que uma campanha eleitoral possa comportar. As duas manifestações mais conhecidas em prol da democracia, uma por signatários, na maioria, a favor do ex-presidente Lula e outra favorável ao governo Bolsonaro, são uma demonstração evidente de que, para o país vive num regime democrático que não corre qualquer risco de rompimento da ordem constitucional. E eu fiz uma declaração mostrando qual era a minha interpretação, 142, pelos 50 conselheiros do Conselho Superior de Direito, da FEComércio, terminado. Democracia sempre, golpe jamais, combate à corrupção permanente, liberdade acima de tudo, pois no exercício da cidadania demonstra o povo sua maturidade e o direito de debater ideias e ideais, sem desfiguração ideológica, para a construção de uma pátria maiúscula. E esta foi a declaração
Este Conselho defende há 33 anos a Carta da República, promulgada como determina seu preâmbulo, sob a proteção de Deus. Depois que o presidente Lula foi eleito, pelo Conjur, voltei a insistir no mesmo ponto. Durante a campanha eleitoral, em artigos, palestras e através do Instagram, manifestei minha absoluta convicção de a possibilidade de uma ruptura institucional seria zero multiplicado por zero, dividido por zero, vale dizer, nenhuma. Em face das declarações, daí faço um artigo publicado no dia 28 de novembro de 2022, no Conjur. Juntei na minha contrarrazão o recurso, a carta que eu mandei, em que eu digo que nós vivíamos em absoluta democracia em 2017 e que não havia nenhuma possibilidade de rompimento da ordem. E recebi do ex-presidente do Conselho Federal da Ordem e relator da Constituinte uma carta sobre esse processo, dizendo que, efetivamente, tudo aquilo que eu sempre disse no Conselho de Notáveis que ele preside, dizia Bernardo Cabral, relator da Constituinte, quem, ao lado de Ulisses Guimarães, foram os dois mais importantes membros da Constituinte, e que, efetivamente, a minha posição era absolutamente correta. Ele respeitava, dizer que não havia responsabilidade, não havia possibilidade nenhuma de golpe de Estado, e que ele respeitava muito tudo aquilo que eu dizia. E, por fim, num artigo que eu publiquei no Folha de São Paulo, no dia 10 de fevereiro de 2023, eu mostrava que aquele movimento, aquela baderna do dia 8 de janeiro, na verdade, teria que ser examinada com os olhos de uma baderna, que foi a baderna criada pela PT e MST, quando invadiram o Congresso Nacional e depredaram diversas instalações do Congresso, inclusive ferindo pessoas. Eu dizia, pura e simplesmente, onde não houve necessidade para prender em torno de 1.500 pessoas, sem que fosse dado um tiro, pessoas absolutamente desarmadas, o que eles estavam fazendo é uma baderna. E a Polícia Federal veio a declarar, inclusive, que, apesar de avisado, o Gabinete de Segurança Interna não tomou nenhuma medida de proteção, o que não aconteceu com São Paulo, onde Fábio Preto, secretário de Justiça, quando teve as mesmas informações que tiveram em Brasília, onde havia aglomeração de pessoas, fortaleceu a presença de polícia militares, conforme mostrou a reunião de fevereiro de 2023 do Conselho Superior de Direito. Então, considero, evidentemente, que isso de dizer que a minha carta de 17 de julho de 2017, ela teria sido a inspiradora do golpe, por estar no celular de um major que não foi meu aluno e de um coronel que também não foi meu aluno, é algo que me espanta, principalmente levando para a ordem, como se o meu direito de interpretar a Constituição, que eu fiz em 10.000 páginas com Celso Bastos, em 15 volumes, ao interpretar o 142, que interpretei em 1999, seria, por essa razão, algo que eu não poderia ter interpretado. E apesar desse livro, eu encontrar cada vez que visitava os ministros da Suprema Corte para entregar um memorial, etc., via a coleção colocada na sua biblioteca. Por isso eu queria dar esse esclarecimento aos meus seguidores, porque a notícia
colocada por Mônica Berno, a Folha de São Paulo, dá a impressão de que efetivamente a Instituição Brasileira de Imprensa acha que a minha carta de 2017 foi inspiradora da baderna de 8 de janeiro, e tudo aquilo que eu escrevi, que falei até em audiências públicas, demonstra que não tem nenhuma procedência. Mas como saiu na imprensa, acho que valeria a pena os meus seguidores terem conhecimento de como sempre foi, principalmente como conselheiro da Ordem, no período da redemocratização, de 79 a 84, defendia a redemocratização. Presidente do Instituto dos Advogados, de 85 a 86, o mesmo fiz. De novo, conselheiro da Ordem, de 87 a 88, o que nós tivemos foi a minha presença constante na Constituinte, com reuniões com o presidente da Constituinte, com o relator da Constituinte, ao ponto de ele ter, para este protesto, escrito uma carta que lerei amanhã para os meus seguidores, para perceber como ele vê a minha atuação, a minha interpretação do direito até hoje. Era o que eu queria esclarecer aos meus seguidores, depois da nota da coluna Mônica Berno. PF indica militar da Marinha e irmão por ameaças a Moraes. Conclusão é de que os irmãos cometeram a abolição do Estado Democrático de Direito. Gente, eu não sei vocês, esse negócio de Estado Democrático de Direito me deixa, melhor nem comentar, viu? A Polícia Federal conclui investigação sobre ameaças contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e seus familiares. Indiciou 2 irmãos suspeitos. A conclusão é de que foi cometido o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A pena prevista é de 4 a 8 anos de reclusão. Os indiciados são fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e seu irmão Oleverino de Oliveira Júnior. As investigações contra os 2 homens começaram em abril deste ano e aconteceram em razão de e-mails anônimos que chegaram ao STF. Nas mensagens, as autoridades dito que sabiam o itinerário usado pela filha de Moraes. Os crimes apontados aos detidos são de perseguição, stalking e ameaça. De acordo com o relatório das investigações, os indiciados buscaram atingir o ministro do STF para, assim, restringir o exercício da atividade jurisdicional, caracterizando o crime de abolição ao Estado Democrático de Direito. A dupla que chegou a ser presa preventivamente pela Polícia Federal em decorrência das ameaças. O inquérito concluído pela PF foi enviado ao STF no fim da tarde desta segunda-feira, dia 4. Vocês viram quantas coisas acontecendo no nosso Brasil, mas indiciar um dos maiores juristas do nosso Brasil, Ives Gandra, por causa de uma carta de 2017, é só no nosso Brasil. Chega a ser surreal. Eles querem de qualquer maneira achar um culpado para o ato do 8 de janeiro, que segundo Ives Gandra Martins, foi baderna. Aqui ficou bem claro. Gente, tudo isso porque ele citou o fato do MST naquela época também ter feito isso e não ter sido ninguém punido. E olha que foi muito pior, porque teve até mesmo policiais feridos e gente ferida. Mas somente de um lado que está a verdade, né? Todos de direita não tem como se manifestar, sempre tem que ser punido. Agora, eles do MST, na verdade, estavam defendendo, né, alguma coisa. Mas o povo do 8 de janeiro são golpistas, terroristas, entre outros istas que eles arrumam por aí.